Rádio. Novelo. Esse é o Fio da Meada, eu sou a Branca Viana. E hoje a conversa vai ser com o diretor Karim Ainuz, uma pessoa com quem sempre vale a pena bater um papo. Eu gosto muito do trabalho dele, a ponto de gostar até quando eu não gosto. O que eu quero dizer com isso é que mesmo nos filmes de que eu gosto menos, tem sempre alguma coisa interessante ali que me faz pensar, que me intriga, que me leva a algum lugar inesperado. E pra mim, essa é a melhor sensação como espectadora. Acho que é justo dizer que a maioria das pessoas assiste aos filmes uma única vez. Eu mesmo detesto ver filme duas vezes, porque em geral eu me lembro até dos diálogos. Mas, para me preparar para a conversa de hoje, eu revi quase tudo que ele já fez. E foi um exercício divertido, porque tinha alguns que eu não tinha visto, tinha outros que eu tinha visto fazia bastante tempo. E claro, os filmes continuam os mesmos, mas eu mudei. Então eu reparei em coisas que eu provavelmente não tinha reparado antes. Nessa entrevista, a gente passeia um pouco pelos filmes de ficção e os documentários que ele fez nesses últimos 30 anos. Mas não se preocupa que não tem spoiler. Essa conversa fica como um convite para ir atrás dos filmes que despertarem a sua curiosidade. Não é uma entrevista estilo plano e contraplano, ou seja, em que eu só pergunto e ele só responde. É uma conversa que vai, depois volta, às vezes não volta, a gente ri, depois fala sério, como são as boas conversas. Espero que vocês gostem. Lendo as resenhas internacionais do Motel Destino, porque ainda não tinha saído aqui, né? E também do Praia do Futuro, que eu não tinha visto e que eu amei, assim. Nossa, eu amei num grau. Uau, que bom. E pra mim era tudo novo, assim. É como se fosse teu novo filme, é o Praia do Futuro. Eu tava lendo as resenhas internacionais, aí eu comecei a ver que todas elas falam, assim, da fisicalidade dos atores, da visceralidade, dos corpos. E eu fiquei tentando entender o que os críticos querem dizer com isso, sabe? Não é porque tem sexo, porque, enfim, tem muitos filmes que tem sexo e ninguém tá chamando de visceral. Por que você acha? É o jeito que você filma o corpo dos atores, ou o jeito... Porque... É tão boa essa pergunta que, na verdade, eu tenho me feito ela a mim mesmo, assim, ultimamente, porque eu acho que com o motel, e hoje tem um dia de entrevistas pela frente, eu tô um pouco cansado das pessoas falarem de como é que foi filmar cenas de sexo, como é que foi filmar cenas de sexo. Eu falo, gente, nunca ninguém pergunta como é que foi filmar uma cena de tiro no Tropa de Elite, entendeu? Ninguém fica falando de morte, né? Então, acho que tem um lado das conversas que são sobre isso, assim, tem um outro lado que é essa coisa da visceralidade, e eu não sei porquê. Eu tenho a sensação que de um lado vem de uma coisa de processo mesmo, assim, de como fazer o filme, assim. Eu acho que como a gente vem de uma cultura que os roteiros nunca são perfeitos o suficientes. Como assim? O que é um... Eu tava num avião agora lendo um roteiro baseado numa obra do James Ellroy, assim, um roteiro super bem escrito em inglês, as coisas acontecendo, os beats, o diálogo, cada diálogo mais inteligente que o outro. Como eu acho que a gente não tem uma tradição de roteiro no Brasil, sem querer dizer nada muito sobre todo mundo, mas dizendo um pouco, ele é um pouco a metade do que ele deve ser, e aí você tem que fazer a outra metade na realização. E aí eu acho que eu tenho feito uma coisa que começou no Madame Satã, que foi muito intuitivo, assim, não foi nada quando falava de Madame Satã, um filme de corpos, eu não tava pensando nisso quando eu tava fazendo o filme ali, mas eu acho que tem uma coisa da manufatura mesmo, assim, de quando você tá começando a fazer um trabalho que tem um roteiro que você precisa dar um passo além, assim, pra ele ficar de fato encorpado. Tem todo um trabalho de preparação de ator, mas não de preparação de ator no sentido de coaching, assim, preparação de ator mesmo de levantar a cena, de entender o que são os personagens. Então, eu acho que os personagens, eles estão na página, mas de fato eles tomam corpo quando eles estão sendo imaginados fisicamente, assim, na sala de ensaio. Eu tenho essa mania desde o Madame Satã, que era ensaiar em locação, assim, com figurino, com objeto. Então, eu acho que os personagens começam a tomar uma vida que é muito maior do que tá no papel. E o que eu não quero dizer o que tá no papel, eu acho que a narrativa cinematográfica clássica é tão baseada em frases, né, the lines, assim, né, o diálogo e tal. E é muito maluco, assim, porque quando eu tô filmando, eu tenho um negócio que eu me dei conta que eu não me lembro dos diálogos. Então, eu tô muito mais olhando a movimentação de corpo, a movimentação de intenção física, e eu acho que isso resvala para uma interpretação que é uma interpretação mais visceral, porque nesse sentido que ela não é uma interpretação comedida ali, é uma interpretação que é muito mais sobre o espaço, a dança no espaço, as relações entre os corpos, do que a fala e o diálogo, assim. Todos os filmes, assim, eu acho que o Madame Satã eu tive 1 mês de ensaio. Porque o Madame Satã eu fiquei muito tempo querendo fazer, não aconteceu. Quando eu comecei a filmar, eu já estava de saco cheio daquele tema, eram 8 anos com aquilo, mas quando eu comecei a ensaiar,
aquilo voltou com uma força, tentando decifrar essa coisa da visceralidade. A primeira cena que eu fiz no Madame Satã é uma cena que tá com ele e o Renatinho, que é o namorado dele. Eles estão num quarto que é do tamanho desse estúdio aqui, e a gente fez uma marcação de cena no take 1. No take 2, antes de virar o eixo, eles já pularam 50 vezes o eixo ali. Eles fizeram um negócio completamente diferente. E eu não fui tentando domesticá-los ali, eu fui deixando fazer isso. Aí quando eu virei a câmera, virei de eixo, eles fizeram uma coisa ainda mais diferente. E aí eu comecei a ficar irritado com a coisa de marca de foco no chão, fui tirando as marcas. Então, assim, nunca tinha foco, era um negócio que ficou uma bagunça. E eu me lembro que no dia seguinte, a gente tinha uma cena que era uma cena numa delegacia de polícia que eu tinha ensaiado super bem, tinha um carrinho, tinha não sei o quê. A gente tava montando paralelamente. Eu acho que na semana seguinte, quando eu fui pra montagem, essa cena com o Renatinho era uma cena absolutamente anárquica de marcação de espaço, e a outra era uma cena absolutamente cartesiana, assim. E aí o que eu achava que não ia funcionar, funcionou, o que eu achava que eu ia funcionar, não funcionou. Então a cena muito bem marcada, me faltava uma certa vida ali dentro, assim. Inclusive eu me lembro que tinha uma brincadeira que eu sempre falo assim, que o foquista queria pedir demissão, porque ele não conseguia manter foco na cena, porque eles pulavam de lugar. E essa cena é sempre uma cena para a qual eu volto quando eu tô fazendo qualquer filme depois do Madame Satã, porque eu acho que tem uma coisa que também a montadora, a Isabela, fez com os cortes. Ela tem algo febril, assim, e eu acho que talvez seja disso quando você tá falando das resenhas do motel e tal. Eu acho que tem a ver, então, de um lado com essa coisa do processo mesmo, assim, de nunca estar filmado exatamente o que tá no papel, mas de entender que o papel é um ponto de partida para você encontrar os personagens. Essa coisa dos ensaios, né? Eu nunca marco cena, assim, eu sempre peço pros atores entrarem no espaço e descobrirem um pouco onde é que eles sentem que eles têm que estar. E a outra coisa que eu acho que é muito importante também, falando de interpretação mesmo, é sempre tentar pedir o oposto do que está sendo dito, né? Então, assim... Como assim? Se você tem uma cena que é uma notícia muito triste, eu peço para eles falarem para mim rindo, entende? Assim, então, assim, de trabalhar sempre com um subtexto, e isso desestabiliza o ator completamente, assim, mas é muito a vida, né? E agora eu acho que tem um outro lado dessa coisa da visceralidade, que também eu não fui fazendo pensando nisso, assim, não foi um cálculo da minha vida fazer uma interpretação visceral, mas eu acho que são 3 coisas. Eu acho que a segunda coisa é não ter medo de fazer algo que não seja preciso e não ter medo de fazer algo que não seja... Né? Porque tem uma coisa de interpretação de cinema que é muito curiosa, assim, às vezes você acha que tá demais, que é muito grande e tal, e que tá um pouco além do real, mas isso me interessa, assim, de uma interpretação que é além do natural, assim, porque eu acho que, não sei exatamente por que me interessa, mas me interessa muito, não sei se é porque eu vi muita novela quando eu tava crescendo, não sei de onde é que vem isso, assim, mas me interessa muito a gente estar num lugar que não seja o lugar do controle, é isso, assim, é o controle que me incomoda, assim, quando a interpretação ela tem um controle. E eu acho que a terceira coisa é um negócio, assim, que é muito maluco de falar, mas, assim, eu não tenho filho, nunca tive vontade de ter filho, acho que, enfim, nunca foi uma coisa que me interessou muito, mas eu acho que os meus personagens são um pouco isso, entende? Então, tem uma coisa curiosa, assim, que eu fico meio apaixonado ali pelos personagens e vou com tudo. O que eu quero dizer com isso é que eu não tenho muita censura de tentar trazer eles de volta pra história. Eu acho que se eles vão embora, assim, que você tem uma trama, e se eles fazem coisas que não são tão coerentes com a trama, ou se eles levam a trama pra um outro lugar, eu tomo partido disso, assim. Então, acho que são várias coisas que, em última instância, acho que tem a ver com o tesão por gente mesmo, assim, né? O cinema, ele tem uma coisa meio de registrar um negócio que é um pouco além do teu controle, e eu deixo ser além do controle, assim. E é muito doido, porque quando eu comecei o Madame Satã, eu não tinha a menor ideia de interpretação. Você estava falando do que você sabia quando você fez Madame Satã. Se você for comparar com o teu último filme, com o Motel Destino, é outra coisa. Eu acho que se você fosse fazer Madame Satã hoje em dia, eu acho que seria um filme diferente, eu tenho a impressão. Eu acho que seria completamente diferente. Primeiro que eu nem acho que eu deveria fazer Madame Satã. Provavelmente, eu pensei nisso também, que você não poderia fazer, né? Nem deveria, entendeu? Mas se você fosse, assim, num mundo em que você fosse refazer, eu acho que seria muito diferente. Eu acho que também que seria. Eu acho que tem muita coisa que eu aprendi no Madame Satã, que de alguma maneira acho que eu fui refinando, assim, nos outros filmes, mas ele foi um filme muito urgente, assim, né? Ele é urgente de várias maneiras. Era urgente que eu só podia fazer 3 takes de qualquer plano por causa do negativo. Então eu tinha que dar tudo ali quando eu podia nos 3 takes, e era muito urgente no sentido de que fazia tanto tempo que eu queria fazer. Então ele tem uma temperatura além do além do além, e ele tem também, num determinado momento, uma falta de entendimento de gramática narrativa mesmo, assim. Eu acho que tem... Ele é um filme quase naive, assim, nesse sentido, né? Eu concordo. Eu tenho, assim, zero entendimento de gramática narrativa. Tinha ali um roteiro que eu fiquei trabalhando durante anos e anos, mas que na Hora H eu também não usei tanto. Então, ele é quase uma pintura
um tanto ingênuo, assim, se você for comparar com a pintura, né, enquanto uma expressão não do cinema, assim, eu fico olhando pra ele e falo, gente, como é que eu tive coragem de fazer isso? Tem umas cenas de briga, eu falo, gente, não tem a menor condição de fazer isso aqui, entendeu? Mas ao mesmo tempo, é engraçado o que você tá dizendo, assim, eu acho que é uma outra pessoa, né, que viveu, né, as horas de set que eu tenho. Não, é outra coisa, depois não Madame tem Satã. como, né? Mas mesmo no Madame Satã, tem coisas que me interessam, apesar de que não é um filme teu que eu goste muito, porque eu acho realmente que você faria de uma maneira completamente diferente hoje em dia. Mas mesmo assim, a gente vê características tuas, inclusive essa coisa da visceralidade dos corpos. Então, essa cena que você estava falando do Renatinho é maravilhosa, essa cena. Assim, pra mim, assim, é a cena do filme. Ai, que bom, é a cena do filme. Os sinos tocam e a noite chora. Avô, por favor, avô, avô. Sai desse mundo devasso e fedorento. Para com isso. Sai rápido. Sai. Tem uma coisa que me interessa nos teus filmes, é a maneira como você filma sexo não é como pornô e não é de uma maneira voyeurística, que é uma coisa muito rara em filme de diretor homem, assim, eu acho super raro. Mas eu fiquei pensando o seguinte, a maneira como o sexo heterossexual é filmado no Motel Destino, tem uma coisa que eu vou perguntar pra você, porque é só pra você que eu posso perguntar isso, que é uma maneira de filmar sexo heterossexual como se sexo fosse igual a penetração. Talvez seja uma certa espécie de falta de experiência e um pouco de desprezo pelo sexo hétero, assim, né? Que eu... Próximo filme que você fizer, você me liga antes, então eu te dou uns pointers. E é engraçado porque eu vejo o Motel Destino e eu sinto falta, acho que além da cena que ele tá chupando ela, eu sinto falta ali de um pouco mais de foreplay, um pouco mais, sabe, de coisas que não são exatamente... Mas eu acho que o grande tema do filme, assim, é como é que esses dois corpos juntos são mais fortes do que separados, assim. E aí eu acho que o sexo, ele vem como quase uma espécie de colisão febril, assim, entre esses dois personagens. É um thriller, né? O completamente. Um noir, basicamente. É meio Postman Always Rings Twice, assim, né? É um misto de Postman Always Rings Twice com O Medo Devora a Alma, né? Porque tem uma coisa também... O que é O Medo Devora a Alma? É aquele filme do Fassbinder lindo. Que nunca vi. O filme mais lindo do mundo. Você nunca viu? É uma história de... tem que ver amanhã. É uma história de um imigrante marroquino em Munique, na década de 70, que trabalha como mecânico, que não fala alemão direito, enfim, que é completamente chegando ali naquele país do pós-guerra. Ele deve ter uns 40 anos, 30 e poucos anos, e ele se apaixona por uma faxineira que tem uns 60 e tantos anos, assim. E é a coisa mais linda do mundo. Você nunca acha que aquilo vai dar certo, e é um encontro... Um amor é isso, assim, né? Tem uma coisa meio inexplicável. Então, eu me inspirei muito nesse filme, porque eu ficava olhando assim, como é que a pessoa tem a coragem de propor uma história de amor tão improvável quanto essa, assim. Eu acho que aqui tem... Claro que tem elementos do filme, do cinema noir, muito, assim, nesse filme. Eu acho que o Motel Destino, uma das grandes razões que eu fiz o Motel Destino, eu queria muito fazer o filme que as pessoas não dormissem. Eu queria fazer o filme que as pessoas ficassem tensas. Falando, gente, o cinema que a gente tá fazendo é tão contemplativo, assim, é tão importante que a gente tenha mais público. Eu acho que a grande coisa do Motel Destino, pra mim, era um pouco tentar entender como é que você consegue fazer um cinema que é autoral ali, que tem uma assinatura, que você sabe que foi feito pela pessoa A e não pela pessoa B, mas que tem uma trama clara e que você interpele o público de alguma maneira, que não seja só com contemplação, que seja com tensão mesmo, assim. Não, então, acho que o noir foi muito inspirador, assim, nesse sentido, porque eu acho que é isso, né? O noir vem do crime fiction, que vem, né, da ficção de crime, que é um negócio super popular, mas que ele é feito de um jeito muito específico, assim, a gramática, né, do cinema noir, assim, a coisa da sombra, que aqui eu joguei com cor, tem uma coisa ali que é muito... As cores são incríveis, é tudo rosa, neon, e tem uma outra coisa que eu achei interessante, é que, enfim, se passa no litoral do Ceará, a gente pensa no litoral do Ceará, especialmente aqui no Sudeste, você pensa praias, palmeiras, aquela coisa paradisíaca, mas no filme, a praia é um lugar de ameaça, né, eu não vou nem contar mais o que acontece na praia, mas não é uma praia linda, onde você vai pra descansar, nem na primeira cena de praia, quando eles estão lá, dos dois irmãos e depois com a chefe lá da quadrilha, não são cenas tranquilas, são cenas de ameaça, de violência. Aí a gente pode passar para a parte da maneira como você filma a violência. Eu acho isso muito bom para um thriller como o Motel Destino, mas também como Firebrand, que é o filme que você fez sobre a última mulher do Henrique VIII que sobreviveu, né? E tem
muita violência, né? Porque o Henrique VIII era um homem muito perigoso, especialmente, mais do que ele próprio ser violento, que ele também era, mas ele é um homem muito perigoso, né? Que não tem uma violência explícita, mas a violência tá lá o tempo todo, você tá sentindo aquilo o tempo todo como espectador. E no Motel Destino tem violência, mas a gente chega depois. Tem uma ameaça de violência o tempo todo, que é o que eu acho que deixa a gente assim na beira da cadeira o tempo todo, tentando entender como que as pessoas vão se livrar daquela situação, né? Porque você olha aquilo e você diz, meu Deus do céu, vai dar errado. Isso vai dar muito errado, gente. Por que as pessoas estão fazendo isso, né? Eu sei que vocês estão com esse tesão alucinado, eu também estaria nessa situação, mas pelo amor de Deus, gente, não tem amor à vida. Que eu acho uma coisa que é legal num thriller. Eu tenho pavor à violência e eu acho que tem algumas cenas de violência que eu acho que a gente deveria ser proibido de filmar. E eu acho que você disse talvez duas coisas que são muito interessantes como reflexão, assim. Eu acho que uma é... Eu acho que a violência, ela não tá no ato da violência em si. 2024, entendeu? Assim, não precisamos ver isso de novo. Acho que a gente pode entender as consequências disso, a gente pode entender quais são, né, os desdobramentos de um ato violento, mas o ato violento em si, especificamente, porque geralmente ele é feito contra os mais fracos, né? Então, assim... Tem algumas cenas que realmente eu acho que é proibido filmar. Assim, filmar uma criança morta, um corpo preto morto, não devia ser proibido filmar, entendeu? Porque cena de estupro. Cena de estupro não tem, entendeu? Não, mas ao mesmo tempo, aí falando de um outro filme que é o próprio Vida Invisível, como é que a gente fala do que a gente passou enquanto corpos periféricos, ou enquanto comunidades minoritárias, ou enquanto seres subalternos, se a gente não fala da violência que nos foi... impingida, né? Eu acho que a gente tem que sim falar de violência, porque se a gente não fala de violência, a gente não fala da nossa história, né? Ao mesmo tempo, não dá pra filmar a violência, entendeu? Porque, meu amor, pra quê? Mas eu acho que a gente tem que sentir. Então, por exemplo, especificamente falando assim, um pouco um spoiler, mas no Motel Destino, o irmão do personagem principal é morto. Logo no começo do filme. Logo no começo do filme, assim, né? Então, a minha grande questão é como que eu vou filmar esse corpo morto? Eu não posso filmar esse corpo morto, eu filmo esse corpo morto. E tem lá um plano, assim, que você vê, que você não vê o rosto dele tá coberto, e primeiro é muito importante que o rosto estivesse coberto, assim, mas não tinha como não mostrar aquele corpo morto, mas é um eterno conflito. No Firebrand, pra mim, era muito importante... Tem uma cena, né, onde alguém declama, tal fulano foi decapitado não sei como, ficando, mas assim, eu não consigo filmar isso, assim, eu acho que o grande desafio do cinema é como é que você consegue sentir a dor sem você ver o fato. No Vida Invisível tem uma cena clássica sobre isso, assim, né, de quando ela tá transando com o marido pela primeira vez, a gente estupra aquilo ali, entendeu? Mas é isso que eu ia dizer, eu falei que não tem como filmar a cena de estupro, mas tem, eu lembrei da cena de estupro do Vida Invisível, que narrativamente é super importante. Muito importante. E é uma cena bastante chocante pra gente, mas que meio que aquilo estabelece o que vai ser aquele casamento, né? Você já vê ali naquela cena o que vai ser o futuro daquela mulher naquele casamento, né? E o quanto aquele homem não tem a menor ideia de quem ela é, do que acontece, de como ela funciona, não tem interesse. É engraçado porque aquela cena, ela vem de umas entrevistas que eu li na Folha, com mulheres de 80 anos e mais falando da primeira vez que elas transaram. Você imagina, então, que era da geração um pouco da minha mãe ali, né? Então casaram virgens e a primeira vez certamente casaram virgens, provavelmente não escolheram com quem casaram, nunca viram um corpo de um homem nu na sua vida, porque não é que tinha imagem circulando sobre isso, e tinha que dar conta de transar, um negócio também que elas nunca fizeram, e transar, e ficar transando com a gente uma vida inteira, entendeu? Então, aquela cena, ela vem muito dessas entrevistas que eu li, e muitas das entrevistas, as mulheres que contavam essa situação, elas disseram que elas ficavam rindo quando elas viram aquilo, entendeu? Porque era um negócio que era um negócio pendurado, que ela nunca tinha visto, entendeu? Uma coisa muito absurda, assim. Então era engraçado, mas era muito doloroso, entendeu? Teve uma que o marido transou com ela 8 vezes na lua de mel, ela nunca viu aquilo. E isso não é uma exceção, era assim, né? O regime era esse, entende? Então, eu ficava muito dividido ali entre ter que mostrar ou não ter que mostrar. E é isso, eu acho que depende muito de como mostra e se é necessário mostrar, e às vezes é importante talvez só contar, sabe? Por exemplo, no Motel tem isso ali, tem uma cena onde ele conta uma situação absolutamente brutal da qual ele foi testemunha, da qual ele participou talvez, mas não dava para filmar aquilo. Então acho que são códigos de ética que você tem que entender como é que eles funcionam tanto visualmente como historicamente, né? Como é que eles foram já mostrados e tal. Ao mesmo tempo é engraçado, porque eu tenho tido agora uma obsessão grande assim de filme de vingança. Eu tô com vontade de fazer filme de vingança. E como é que você faz filme de vingança sem violência, entendeu? Então eu fico olhando assim, falando, gente... As coisas mas de vingança com violência, porque pode ser uma vingança de destruir a vida da pessoa sem... Eu acho que talvez seja matar, isso. No Firebrand, que é esse do Henrique VIII, sobre a última mulher dele que sobreviveu. A primeira ele se divorciou, a segunda ele decapitou. Aí a terceira...
Morreu. Morreu de parto. O terceiro morreu no parto. Aí a quarta, ele decapitou de novo. Também. A quinta ele expulsou, porque ele achou ela muito feia e mandou ela embora. E a última sobreviveu. Mas no filme, você não tá contando essa história inteira, mas você sente o peso dessas 5 mulheres mortas nela. Ela, obviamente, não teve escolha. Vou casar com o Henrique VIII. Ah, que bom, quero casar com ele. Não, mandaram ela casar, ela tinha que casar, ela não tinha escolha. Mas a vida dela, você não precisa explicar. A gente sente nela, né, nas coisas que acontecem, a gente sente esse medo que ela tá o tempo todo. Dizendo, eu tô aqui, eu sou a 6ª mulher desse cara, as outras 5 morreram, como que eu vou fazer pra não morrer, né? Ela tá o tempo todo... No filme inteiro, né? Ela tá pensando como é que eu vou fazer pra não morrer e ao mesmo tempo pra eu fazer as coisas que eu quero. Porque ela tem coisas que ela quer fazer. Ela acha que ela tem uma missão ali, né? Uma missão religiosa, uma missão pro país e que ela tem que convencer ele a fazer as coisas que ela quer. E ao mesmo tempo se manter viva, E ao mesmo tempo não morrer, né? Que ali no caso era um pouco difícil, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Na segunda parte da entrevista com Karim, a gente fala um pouco sobre a forma dele de fazer documentário e como a obra dele foi mudando ao longo dos anos. O Karim também fala sobre cenografia e figurino de um jeito que vai te fazer querer ver os filmes dele. E aí eu queria falar um pouco sobre seus documentários, porque eu gosto muito dos seus documentários. O Sims, o Marinheiro das Montanhas, o de Tempelhof, que eu acho que chama... Essa é o Aeroporto Central. Chama Aeroporto Central, né? Que eu adorei também. É um filme sobre a crise dos refugiados, aquela crise enorme dos refugiados que entraram na Alemanha e foram abrigados pelos alemães. E muitos deles ficaram nesse aeroporto, que é o antigo aeroporto dos nazistas e depois de Berlim Oriental, né? E que hoje em dia é um parque maravilhoso, né? Então é um filme lindo nesse sentido, porque você filma muito parque. O terminal de Tempelhof é aquela arquitetura fascista, mas é super, né? Super bonito, super impressionante. E é muito introspectivo do personagem, né? Tem um personagem central que conta em primeira pessoa a história dele, né? No Sims e no Marinheiro das Montanhas é você que conta, né? E é muito diferente, porque os seus filmes de ficção são filmes muito apaixonados, assim, né? Acontece muita coisa, tem muita emoção. E os teus documentários são quietos, são reflexivos, né? Eu nunca pensei nisso, mas é verdade. É engraçado, né? Acho que tem uma coisa anterior a tudo isso, que são as escolhas, assim, voltando para um filme que não virou documentário, mas que eu pensei em fazer documentário, que foi o Madame Satã. Eu, no começo do Madame Satã, achava que ele tinha que ser um documentário, porque por que fazer uma ficção se tinha tantas coisas que foram escritas, ditas, e tinham imagens que eu podia usar e tal. E aí depois eu entendi de que ele precisava ser uma ficção, porque senão não estava sendo justo com o personagem, né? Porque o personagem dele é um personagem de ficção, ele se inventava o tempo inteiro, ele mudava de nome, ele se dizia como um ator de teatro, então acho que seria muito injusto eu ter adentrado o terreno do documentário ali, mas eu estou te dizendo isso porque eu acho que as escolhas também vêm um pouco do que cada personagem ou cada tema precisa, assim. Eu acho que os documentários eles existem a partir de um momento onde eu acho que aquilo tem que ser documentado e não tem que ser inventado. Nenhum dos documentários são documentários investigativos, eu não tenho ali uma posição ativa de procura ou de tentar entender. Nunca pensei nisso assim, mas acho que eles de fato são processos que me educam, com os quais eu aprendo muito quando eu estou fazendo. Enquanto você está fazendo ou antes? Eu acho que enquanto eu estou fazendo, assim, depende, né? Quer dizer, eu acho que o Aeroporto Central foi um filme que eu fiquei 1 ano e meio filmando, assim. Então, o que eu aprendi estando com aquelas pessoas, então não tinha muito para colocar na mesa, eu tinha mais que trazer para a mesa algumas coisas que estavam acontecendo na minha frente. Eu acho que o Marinheiro das Montanhas também, eu estava descobrindo ali um universo, estava descobrindo uma revolução. Só explicar o que é o Marinheiro das Montanhas? O Marinheiro das Montanhas, falando de coisas como se todo mundo soubesse. O Marinheiro das Montanhas, explica você que você vai explicar certamente melhor do que eu. Não, mas acho que não, mas enfim. Então, o Marinheiro das Montanhas é um filme em que você vai para Argélia, porque o seu pai é argelino, mas você conheceu seu pai só quando adulto. Então você vai para Argélia e você filma lá. Então, o Marinheiro das Montanhas, junto com o filme sobre os refugiados na Alemanha, junto com o meu primeiro filme, acho que é por isso que os documentários talvez sejam mais calmos, porque para mim eles são quase processos de formação mesmo, assim, sobre o que eu estou filmando. Por exemplo, todos esses 3 filmes, se a gente pensa bem, assim, eu acho que o Marinheiro das Montanhas, que é esse onde eu vou para Argélia e tal, ele no final das contas ele é um filme sobre a Revolução e sobre a Guerra de Independência. E sobre a tua mãe, né?
Mas Parece ser um ele filme é sobre sobre a o pai, minha mãe, mas eu acho que ele é um filme para a minha mãe, mais do que ele é um filme sobre a minha mãe. Eu acho que ele é um filme onde, Interessante. através desse filme, eu me dei conta o quão eu era ignorante sobre esse processo emancipatório que a Argélia teve na década de 60. Então eu aprendo. Então ele tem algo que é sobre uma história com H maiúsculo, mas que ele é adentrado com uma história muito íntima, assim. Então talvez o tom e talvez a calma, porque é um processo de imersão individual ali sobre um fato histórico gigante, né? Eu acho que a mesma coisa aconteceu com o Aeroporto Central. É muito curioso, esse parque que você falou na Alemanha, ele começa com um documentário sobre esse parque, como é que esse parque de fato foi uma conquista da população da cidade, porque era para virar, na verdade, um aeroporto de luxo. Eles iam construir clínicas e os milionários podiam descer com seus jatinhos e ir para lá. E a população, de fato, tomou conta e fez com que aquilo virasse um parque. Resumindo, quando eu estava filmando aquilo, começaram a chegar os refugiados, principalmente da Síria, que foi em 2015, e eu achei que não tinha o menor sentido fazer um filme sobre um parque, eu tinha que fazer um filme sobre as pessoas que estavam chegando e vivendo uma situação de vida ou morte ali. E eu fiz aquele filme por causa da minha frustração com a mídia hegemônica, assim, que falava de que esses imigrantes estavam chegando em hordas. E eu queria falar de uma pessoa, eu queria contar a história de um indivíduo. Então, o Marinheiro das Montanhas também era a história de um indivíduo que descobre uma situação gigante, né, que estava acontecendo, que foi a Revolução. Eu acho que também o Sims, que é o meu primeiro filme, que de fato ele é um documentário que a priori é sobre a minha avó, mas ele tenta falar, né, primeiro do machismo no Nordeste, mas ele tenta também falar de uma possível aliança entre o movimento, que na época nem tinha esse nome ainda, queer, e o movimento feminista ali. Então, eu acho que são processos de aprendizado para mim, eu acho que são processos também que eu acho que eu tento adentrar o íntimo para falar do público, assim, eu acho que por isso que eles têm esse tom que é tão diferente, e eu acho que tem um processo de imersão e de aprendizado que é muito diferente, né, e eu acho que os longas de ficção têm algo do espetáculo, assim, que eu acho que os documentários não têm, e eu sou muito feliz de que eu tenha feito os dois. Nunca foi um plano, assim, de eu fazer uma coisa ou outra. Acho que foram alguns temas que me interpelaram que eu falei, não, isso aqui tem que ser feito agora, isso tem que ser no documentário, assim. No Sims, que você falou agora do movimento queer, do movimento feminista e do machismo no Brasil, quem não viu, vê, porque é maravilhoso, é sensacional e tá no YouTube. Tá no YouTube, e não é longo. Não é 30 longo, minutos. o filme tem, acho que menos até de 30 minutos. É curto e é maravilhoso, é sensacional, é muito Brasil, né? Mas eu queria saber o que você acha do Brasil daquela época e do Brasil de hoje, se você acha que é diferente ou não. Olha, eu acho que é bem diferente, sabe por quê? Especificamente no movimento que a gente hoje chama de queer, eu acho que houve um avanço gigante, assim, né, nos direitos. Então, acho que mudou muito ao mesmo tempo. Respondendo a tua pergunta de outra maneira, eu me lembro que em 2000, o Sims é 91, né? Enfim, já existiam outros filmes gays que foram feitos no Brasil, já existia uma literatura, né? O João Silvério Trevisan está há muitos anos e tal, né? Tem uma literatura muito importante, assim, que era feita. Mas aí você tem a primeira parada gay no Brasil, acho que ela é de 96 ou alguma coisa assim. Me lembro que o festival que a gente trouxe foi em 93 e hoje é a maior parada gay do mundo, assim, né? De São Paulo? É de São Paulo. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a gente talvez seja o primeiro ou segundo país do mundo com crimes de ódio contra homossexuais, pois entendeu? Eu acho que então é uma coisa que quanto mais visibilidade, assim, quem é que falava isso? Não sei se era o Foucault, mas pouco importa. Quanto mais visibilidade, mais violência se tem também. Então eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que do Sims pra cá, eu acho que tem muita coisa que mudou pro melhor, assim, mas eu acho que também essas coisas mudaram porque a gente se tornou mais visível. E quando eu falo a gente, não é só o movimento gay, mas vários movimentos de afirmação mesmo, né? De comunidades que estão subalternas. Então acho que a sensação que eu tenho é que mudou melhor porque a gente lutou muito, assim. Mas eu acho que tem muita coisa que talvez, como repercussão da visibilidade maior das questões, pioraram. Então é difícil, assim, mas eu acho que melhorou também anos, em todos os sentidos. Eu acho que tudo melhorou. Eu acho que o que não melhorou foi a concentração de renda, né? Isso é uma loucura. Não, isso piorou. Isso piorou, entendeu? Isso piorou, Isso piorou muito, assim, mas eu acho que isso para mim é uma grande questão, assim. Eu tinha uma grande dúvida sobre as políticas de afirmação identitárias que começam ali na década de 90 e tal. E eu até me dizia, alguns anos atrás, gente, será? Esses movimentos identitários são tão individualistas, mas eu acho que houveram tantas melhoras, né, das condições de tantos grupos humanos, assim, por conta disso. Eu acho que talvez as questões sejam de outra ordem, mas é muito diferente. Então eu tenho essa sensação, eu ainda tenho uma visão um pouco positivista da história, assim, de que ela é um progresso, que a gente tá ficando, né, gente melhor e que a gente tá... talvez eu esteja errado, mas eu prefiro pensar assim.
Agora a gente tá acabando, mas uma pergunta totalmente nada a ver. Mas é uma coisa que eu, revendo o Céu de Sueli, quando eu vi o Céu de Sueli da primeira vez, eu fiquei com aquele figurino na cabeça. Tem muita cara de Brasil e o Motel Destino tem essa mesma característica. O figurino é quase um personagem, assim, o figurino, as roupas que eles usam, eles estão realmente com pouca roupa o tempo todo, mas não é pra ser sexy, é porque tá um calor danado e essa é a roupa que as pessoas usam mesmo, o sutiã aparecendo, a alcinha, os homens todos sem camisa o tempo todo, não é porque quer parecer galã, faz calor e as pessoas se vestem assim, né? E tanto o Céu de Sueli quanto o Motel Destino tem um figurino muito brasileiro e que eu acho que serve pra gente entender o personagem. Então, como é que você pensa essa questão do figurino? Eu amo fazer figurino, assim. Eu acho que tem duas coisas no cinema que eu amo profundamente, que é figurino e objeto, assim, porque eu acho que, de novo, é uma extensão do personagem, assim, né? E eu acho que o que fica... É engraçado, né, que você falou no começo dessa nossa conversa do corpo. Tipo, o que fica é o corpo, o que fica é a energia do corpo, o que fica são os rostos, assim. E eu acho que o figurino, pra mim, é um personagem, assim. Então, eu tenho uma obsessão gigante, assim, de escolher quais são as peças, quais são as cores, qual o material. Tem também uma coisa do material, como é que a luz bate no material, como é que você capta isso através da câmera e tal. Mas mais do que isso, assim, pra mim, é o personagem. Pra mim é muito importante eu entender a silhueta. Eu acho que é sobre silhueta, assim, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa muito importante também, e eu acho que nos dois filmes, é engraçado você falar disso, nesses dois filmes, porque tem uma coisa que é uma espécie de celebração de um jeito de estar no mundo, que eu acho que é muito brasileiro, assim, que é um corpo sem vergonha, que não tem vergonha de ser o que é, assim, né? Um corpo que, na verdade, eu fico sempre muito pensando, assim, de que é um país onde a maior quantidade de pele exposta por metro quadrado, assim, do mundo inteiro, entende? E não é, assim, só pra ser sexy, assim. Eu acho que tem um misto de ser sexy, com um misto de que é calor e com um misto de que a gente tem uma relação com o corpo que eu acho que é muito, voltando pra primeira questão que a gente falou aqui de sexo rindo, assim, né? Eu acho que talvez a gente seja um dos poucos países do mundo que faz sexo rindo. Não sei, também não experimentei tantos países assim, quem dera. Mas assim, eu acho que... Ainda dá tempo. Opa, vamos lá. Mas eu acho que tem uma coisa da relação com o corpo que não é de culpa. Eu acho que é uma relação com o corpo que é uma relação muito utilitária com relação ao clima. E eu acho que é uma relação com o corpo também que, não sei, tem algo ali que as pessoas chamam de vulgar, mas que eu acho que é tão bonito, assim, sabe? Acho que essa história de chamar alguma coisa de vulgar é uma coisa muito classista, eu acho, assim. Eu acho que tem algo que é uma criatividade gigante, assim, uma falta de sensação de que o corpo é um objeto de culpa, assim, né? Acho que ele é um objeto de prazer e de alegria. Então, acho que isso sempre esteve presente nesses dois filmes. E eu acho que no Nordeste, especificamente, é muito quente e é um calor, assim, porque eu acho que é o lugar do mundo, né? A faixa do Equador, que o sol tá mais perto. Eu nunca entendi porque eu achava, porque eu fico tão ardido aqui nesse lugar, entendeu? É porque o sol tá muito perto. Então, acho que tem isso... E uma luz que parece que está acesa o tempo todo. Então as roupas são muito coloridas. Eu me lembro que eu estava fazendo locação agora para o Motel Destino. Eu parei numa estação de ônibus. Era tão colorido. Eu falava, gente, por que tá tanta cor assim? Eu acho que é porque a luz é tão forte que a cor assume um papel importantíssimo. Então acho que é uma mistura de coisas, assim. E eu realmente tenho essa coisa com o figurino. O objeto, porque eu acho que o objeto fala tanto, né? Tanto quanto o figurino, assim, do que é que a gente é, de que esses personagens são. Mas eu acho que voltando tudo, resumindo, assim, acho que é um pouco esse meu interesse pelos personagens, por gente, assim, e com relação ao cinema, especificamente, menos do que por história, assim, sabe? Isso eu vejo muito nos teus filmes. No Praia do Futuro, por exemplo, tem coisas ali que você não explica e não tem nenhuma importância. Você está num momento da vida dos personagens, você pula para um outro momento e não interessa muito o que aconteceu no meio desses dois. Eles estão juntos aqui, depois eles se reencontram ali e não vem muito ao caso. Não é um filme... Os teus filmes não costumam ser os filmes de enredo. Motel Destino é um pouco uma exceção, é o meu filme que né? Tem mais enredo. Eu quis apostar no enredo ali. Ali tem enredo. Tem enredo, ali tem enredo, porque eu falei, será que a gente consegue mais público tendo enredo? Assim, eu me lembro muito que o Valtinho que me dizia muito isso, assim, ele dizia assim, cara, em filme comercial é o filme que a gente entende tudo. Gênio! É exatamente isso. Então o Motel Destino vem muito pautado por essa frase dele, assim, e talvez seja o meu filme, assim, eu quero ser claro sobre todos os momentos dessa trama aqui. E claro que tem horas que eu não dou conta bem de ser tão claro. Aqueles animais que estão no filme, tem um Cordão Inconsciente que vem ali pela primeira vez no meu cinema também, que eu nunca tinha feito isso. É verdade, tem isso. Mas acho que eu fiquei tão louco ali pelo negócio da trama que eu falei, vamos dar uma bagunçadinha aqui, assim. Mas eu acho que... Tem bicho, tem galinha, tem bode, tem burro, tem os bichos que aparecem assim. E tem realmente umas coisas meio de inconsciente, meio de sonho, que a gente não sabe direito. Que eu nunca tinha feito antes. Mas que fica super interessante, que entra ali no meio, né? Não é. Mas e os outros, tipo a Praia do Futuro, o Céu de Sueli, né? Meio que...
Ele até tem um enredo, ela vai fazer um riff pra poder ir embora. Isso, assim, mas as coisas que vão acontecendo... Às vezes eu fico um pouco com vergonha, assim, eu vou pros festivais com os filmes e tal, aí eu vejo os filmes assim, gente, que trama pobre que eu fiz aqui, entendeu? Eu fico assim, me sentindo meio anêmico, eu falo, ai, que coisa, mas eu não podia ter feito um negócio assim, com coisas mais acontecendo. E eu não tenho um filme, eu acho que eu tenho a maior frustração, eu não tenho um filme que tem uma subtrama. Eu não sei fazer subtrama, entendeu? Assim, é tão importante isso, né? A sofisticação da trama, da subtrama. Vai ser o filme da vingança. Trama e subtrama, com o teu filme de vingança. Eu acho que eu só vou conseguir fazer um filme que tem subtrama se eu adaptar uma obra literária. Porque eu acho que eu não consigo, porque na hora eu vou jogando fora, eu fico só no personagem e no presente, assim. Eu acho que é muito difícil quando você tem uma toada assim de você adentrar uma subtrama, entende? E aí eu fico um pouco com vergonha, assim, falando, ai meu Deus, será que um dia eu vou aprender a fazer filme que tem subtrama? Talvez não, mas enfim. Mas aí tem um filme teu que não tem nada a ver com nada disso e que eu gosto muito, que é o Viajo. É assim, Viajo porque preciso, volto porque te amo. Esse filme não tem nada disso, não tem nada do que você espera de um filme, né? Não, é verdade. Explica o que é. É muito interessante. Primeiro que eu acho que o Sims, ele de fato, ele é a planta baixa do Viajo, que é a planta baixa do Marinheiro, que é esse filme que é um híbrido ali, que ele não é binário. O Viajo. Eu acho que o Viajo é muito primo do Sims, ele de fato é muito primo ali, e o Sims é muito primo do Viajo e do Marinheiro, assim, que são filmes que são muito inspirados numa tradição de cinema que eu diria um cinema não binário, assim, que ele não é documentário nem é ficção, é um cinema de ensaio ali, onde você tem um documentário, tem a ficção, você tem... Mas o Viajo, especificamente, fiz junto com o Marcelo Gomes, ele é um filme de um cara que levou um pé na bunda da namorada, ele é geólogo, ele está fazendo uma pesquisa para instalar um canal no sertão, né, de passagem de água, e ele vai fazendo essa pesquisa e medindo as rochas e tal, e vai atravessando, começa no Ceará e termina na Bahia, mas de fato é uma grande carta de amor para essa menina que deu o pé na bunda dele, assim, então... Mas o Viajo não era nada disso. O Viajo era umas imagens que eu e Marcelo a gente fez do sertão em 1999, antes da virada do milênio, e era uma espécie de documentação muito intuitiva, assim, sobre o que era esse lugar, que era um lugar completamente isolado e virou um lugar que consumia produto chinês, entendeu? Então era um pouco sobre essa fricção cultural mesmo que acontecia no Nordeste. Depois eu fiz o Céu de Sueli, que é muito inspirado nesse material, mas o Viajo não existia ainda. Aí o Marcelo pega, porque eu não sei escrever história, narração realmente, como a gente acabou de falar, não é comigo. E ele faz um negócio que é super narrativo. E ele parece que não é narrativo ali, mas na verdade a estrutura dele, assim, nos minutos 20 acontece um negócio, no minuto 50 e poucos acontece outro. Então a gente pegou aquelas imagens e tentou domesticá-las através de uma proposta narrativa. Pra caber na narração. Porque aí tem uma história. Porque o filme é narrado. O filme são imagens. Ele é narrado, que você não quis explicar para os ouvintes o que é o filme. O filme tem imagens do sertão, de estrada, de casa. O cara é, sei lá, um agrimensor ou coisa que vale. Os lugares todos onde ele vai, os lugares onde eles param e tal. E enquanto isso, ele vai contando essa história dessa mulher que não quer mais nada com ele, como ele tá sofrendo, e fala um pouco dos lugares, mas não tem, você não vê ela, você não vê ele, você vê a rua, a estrada, a árvore, não tem ninguém, não tem personagem, não tem ator. Não, é só o olhar dele sobre esse mundo que ele tá adentrando ali, né? Mas ele é narrativo no sentido de que ele conta uma história, ele não é narrativo no sentido clássico, assim, de que você o vê e tal, mas ele é narrativo no sentido de que tem um começo, meio e fim, assim, o Viajo. E é muito curioso, porque quando a gente lançou o filme, eu dizia pro produtor do filme, o João Júnior e a Dani Capelato, eu dizia assim, gente, não vamos lançar esse filme no cinema não, gente, isso é uma loucura, vamos estar no museu, porque ninguém vai ver isso, entendeu? Você não tem a menor chance. Tem cara assim. mesmo de filme de museu. Mas você sabia que é o filme que tem mais público por cópia que eu já fiz na minha vida? Uau! Por quê? É um ótimo filme, hein? Mas sabe por que eu acho que ele dá certo? É porque você não vê o personagem. Então, é uma história muito comum. Quem já não levou um pé na bunda? Ninguém. Todo mundo, senão você não é ser humano. E aí, mas você não vê a pessoa que levou o pé na bunda. Então, você se projeta no lugar dele. E eu vi todo mundo falando, mas essa história é minha história. Eu falei, claro, essa história. Então, foi muito surpreendente. Claro que não é que a gente foi, assim, um blockbuster, mas a gente ficou em cartaz ali em 2 ou 3 sessões no cinema, especificamente, acho que São Paulo e no Rio, por muitos meses, porque eu acho que ele tem isso, ele é um filme que ele, ao mesmo tempo, tem um ritmo narrativo e uma clareza narrativa, ele também te permite adentrar ele de outro jeito. Acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Que ótimo, conversa meio pra tudo quanto é lado, mas enfim. Não, mas nossa, me ajudou muito. Porque tem coisas que você, né, às vezes quando você tá fazendo imprensa ou falando dos filmes e tal, é muito sobre um filme, é muito rápido. E aí é muito bom a gente não falar especificamente de um filme e de outras coisas,
Porque eu não fico muito pensando como é que uma coisa se liga com a outra. Você vai fazendo ali, você acorda de manhã e fala, esse tema agora me interessa, é muito importante. Isso levantou algumas coisas que tem me assombrado, assim, muito nos últimos anos fazendo cinema, que é como é que se filma violência, qual a importância da violência. Questões que eu acho que tem me assombrado no bom sentido, assim, né, de como que a gente avança. É isso que faz um projeto ser interessante, né? Eu entro em coisas porque eu não sei o que é. Exatamente. Eu entrar no projeto vai me dar a oportunidade de entender como eu mesma penso sobre aquela coisa, ou lendo, ou conversando com as pessoas, entendendo, vai mudar a maneira como eu reflito sobre o assunto. E é um privilégio, né? Porque você pode ocupar diferentes temas. É assim, maravilhoso. Eu falo, gente, hoje eu quero aprender sobre a Revolução na Argélia, agora eu quero aprender um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil depois do fascismo. Sabe, assim, eu acho que o Monteiro Destino veio isso, assim, como é que a gente está. Então, acho que é um privilégio poder ter esses processos, né, de aprendizado. Porque é isso, cada filme, acho que para mim, não só é uma aventura, mas é um aprendizado de um monte de coisa, né? Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo, você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram e no Threads, no @radionovelo. Dá para acompanhar a gente também no Blue Sky, no @radionovelo.com.br. E segue também o Fio da Meada no Spotify para não perder nenhum episódio. A gente também está disponível nos outros aplicativos de áudio. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, da Ashley Calvo e da Isabel de Santana. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A coordenação executiva é da Lara Martins. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira.